A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Eu estava vindo para cá e pensando, enquanto me dirigia para este meu maravilhoso local de trabalho. Maravilhoso porque toda vez que eu chego aqui, eu ratifico a certeza de que eu estou fazendo aquilo que gosto de fazer, eu faço tudo que faço com muita paixão. Então, eu estava vindo para este maravilhoso local de trabalho e pensando sobre a abordagem de hoje, a abordagem que nós faremos hoje, a partir deste momento. É uma abordagem que tem a ver com a fé. E eu fiquei pensando, meditando ali, conversando comigo mesmo e me questionei, o que é a fé? Como as pessoas encaram ter fé? É preciso ter fé? Qual é a importância da fé? Você já parou para fazer essas perguntas? Pois bem, desde que eu era bem pequenininho, eu aprendi, e ouvindo as pessoas falarem, na missa, quando eu ia na missa, por exemplo, homens de pouca fé. Isso é Bíblia, é bíblico. Eu ouvi falar o seguinte, já popularmente falando, a fé remove montanhas. Já pensou? O garoto ouviu uma frase dessa, a fé remove montanhas. E também, já numa época assim mais atual, aqui no outono da minha vida, eu ouço muita gente falar, quando se fala de ansiedade, quando se fala das doenças da alma, eu ouço os especialistas dizerem, é preciso isso, aquilo, e ter muita fé em Deus. Então a fé parece que ela escolta a gente o tempo todo. Para onde a gente vai, a fé está com a gente. E não só na nossa cultura, não só de pessoas que são evangélicas ou católicas, não importa a denominação. Importa o seguinte, e a gente tem que lembrar disso. Até mesmo na Igreja Católica tem um santo que é relacionado à fé, né? Tomé. Só acredito vendo, eu sou igual a São Tomé. Se eu não vir, eu não acredito. Não tem essa história? Você já ouviu isso? Pois, minha gente, tudo isso para dizer para vocês que eu estou assim, eu estou realmente muito animado, com muita expectativa, com as revelações, com as posições, os conceitos que a partir de agora ele irá passar para a gente, o nosso ilustre convidado, uma personalidade da Igreja Evangélica, o pastor Jaime Marcelino. E uma coisa que mais me atraiu e me motivou a trazer o pastor Jaime Marcelino aqui foi o título de um encontro do qual ele participou e que me encantou. O encontro foi o encontro da fé reformada. Você já ouviu isso? Da fé reformada. Você entende o que é isso? Fica comigo a partir de agora e com o pastor Jaime Marcelino, que ele vai fazer grandes revelações sobre a importância, a verdadeira essência da fé. A fé em Deus, a fé no teu próximo, a fé no que é bom para a tua vida. Tá bom? É essa a nossa abordagem de hoje. Pastor Jaime, seja muitíssimo bem-vindo a este pedaço aqui que trata de tantos assuntos importantes para tanta gente, graças à vinda de pessoas como o senhor que, usando de muita generosidade, aceitam os nossos convites. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, certamente. E admirei, gostei muito da sua abordagem, sua introdução, senhor Humberto. E especialmente quando o senhor falou de fé. Eu não estou aqui para definir fé, mas eu espero que o que eu disser, segundo a Escritura Sagrada, possa contribuir
para que alguns, eu digo alguns porque há uma gama muito grande de pessoas com cabeças diferenciadas, mas que alguns possam ser beneficiados com aquilo que nós haveremos de tratar aqui. De antemão, agradeço, como já falei, essa oportunidade, é um privilégio. Eu sou alguém que acompanho, tenho um privilégio de acompanhar os editoriais de vocês, né? Eu tenho feito isso normalmente. Alguns muito impactantes, já tive a oportunidade, inclusive, de falar com o senhor Holanda, né, sobre a questão. E já que o senhor trouxe essa ideia de fé, eu diria assim, do ponto de vista bíblico, a descrição que a Bíblia dá de fé, ela diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, quando associou o nome de Tomé, que foi gentilmente repreendido pelo Senhor Jesus, quando ele disse: olha, se eu não vi o cravo, o resultado do ferimento nas suas mãos, eu não creio. Se eu não vi. Então, quando o Senhor se manifestou a ele, os seus discípulos que estavam amedrontados, já com 8 dias, ele disse: Tomé, põe a mão aqui, põe o seu dedo aqui, põe a mão aqui. E disse: não sejas incrédulo, mas crente. Aí ele disse: Senhor meu e Rei meu, reconhecendo a pessoa que tinha visto ressuscitar, estava diante dele e disse: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creem. Então a fé, ela tem 2 sentidos. Do ponto de vista eu acabei de descrever, ela crê, a pessoa crê em fatos, não são conversas, fatos. A pessoa então tem a sua fé no sentido subjetivo, mas ela crê em algo que é real, ainda que invisível. Por isso que Tomé foi repreendido, gentilmente repreendido pelo Senhor Jesus. Só para a gente iniciar, talvez a gente aprofunde um pouquinho mais, dependendo das suas perguntas, caro senhor Humberto. Pastor Jaime, o senhor trouxe o livro sagrado. Está aqui, o senhor trouxe uma Bíblia e ela agora está aqui entre nós dois. E a gente vê os pastores, na hora que eles estão se dirigindo aos fiéis, sempre com a Bíblia Sagrada às mãos. Eles não largam, né, os pregadores, os padres, estão ali sempre com a Bíblia Sagrada na mão, passando para os fiéis, né, as parábolas, os versículos, e interpretando ao mesmo tempo. Me diga uma coisa: ter fé é essencial para que você possa acreditar e entender o que está aqui como sendo a palavra de Deus. A fé é uma ferramenta essencial para que as pessoas, ao receberem a tradução, a interpretação do pastor e do padre, para que ele possa entender e aplicar a palavra de Deus em sua vida. Sem fé ele não consegue fazer isso. Então, eu citei para o senhor há pouco Hebreus capítulo 11, quando eu descrevi o que a Bíblia diz ser fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Adiante, nesse mesmo capítulo 11 de Hebreus, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E isso está aqui, não é, pastor? Está aí. Está aqui. Hebreus capítulo 11. Okay. Estou falando de Hebreus capítulo 11. Felizes são tanto os pregadores quanto os seus ouvintes, quando de um lado e do outro se estabelece algo que é comum, a Bíblia Sagrada. Se eu falar para a congregação o que a Bíblia não diz,
eu estou sendo contrário à Escritura. Se eu deixar de falar o que eu preciso falar, porque a Bíblia me autoriza a falar, eu também estou sendo contrário à Escritura. E tem um detalhe, como é que uma pessoa crê? Isso é um verdadeiro milagre. E antes de prosseguir, diria o seguinte: quando eu estava estudando na faculdade, tinha um professor que ele tinha uma linha, ele adotava uma linha progressista naquela época, no início da década de 80. E naquela ocasião eu trabalhava com um grupo chamado Aliança Bíblica Universitária, ABU, que teve uma atuação boa e bem comunicativa na minha época. Eu falo assim com temor, mas quero dizer com isso que nós éramos conhecidos, esse grupo, apesar de pequeno, éramos conhecidos. E ele disse uma coisa uma vez, eu achei interessante. Ele disse: olha, eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia, mas eu não tenho algo que vocês têm. Ele disse: a revelação. Só citou a palavra aí, revelação. Fé é um milagre. Por que é um milagre? Porque o Senhor pode encontrar pessoas cujas mentes são brilhantes, mas elas não entendem o que a Bíblia diz. Não entendem. O senhor acha que isso que o senhor está dizendo tem algo a ver com os mistérios da fé? Porque a gente ouve falar sobre os mistérios da fé. O que são os mistérios da fé, pastor? Certamente é isso que o senhor está dizendo. Por exemplo, o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, em síntese, significa as boas novas de grande alegria. O que é isso? É que o mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. Quando diz que o mundo jaz no maligno, esse mundo ele é caracterizado por ódio, ele é caracterizado por injustiça, ele é caracterizado por guerras. Daí o Senhor dizer que não nos assustemos, porque é necessário assim acontecer. Haverá guerras, tá? Então, a Bíblia mostra, desde Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Crer nisso é a maior de todas as bênçãos que alguém pode ter. Deus criou o universo. E as controvérsias, uma teoria do Big Bang, a teoria evolucionista, etc, etc. Mas, quando eu creio que Deus criou o universo e que Deus é um Deus presente, é um Deus trino, daí a Escritura me autoriza a dizer que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que ao criar o homem, o fez de uma maneira que o homem pudesse interagir com ele. Criou o homem e deu ao homem a capacidade de servir a Deus. Aliás, para isso o mundo foi criado. O Senhor está aqui servindo. Eu vivo para servir. Não tem jeito. Eles que estão aqui, né, nesses bastidores estão servindo. Nós estamos apresentando ao público algo para que eles recebam. Nós estamos nesse momento numa agitação, porque é uma Copa sendo disputada e é uma maneira de entretenimento que move o mundo. Todos estão servindo. Só tem um detalhe: é que o homem caiu. O primeiro homem caiu, como a Bíblia mostra. Esse primeiro homem é Adão, né? Adão, que é chamado de primeiro Adão. E então se fala do último Adão. Quem é o último Adão? Jesus de Nazaré. É o último Adão. Enquanto o primeiro desviou-se, seguindo os seus próprios caminhos, alguns riem disso, por isso que eu digo, é revelação. Esse é um mistério. Revelação. Seguindo o que
a antiga serpente, que é chamado dragão, está lá em Apocalipse capítulo 12, o dragão, o diabo, que driblou a mulher, e então o homem caiu. A Bíblia diz, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim o pecado chegou a todos os homens, porque todos pecaram. E o que é esse pecado? É o desvio daquilo que o Senhor Deus estabeleceu. Quando eu deixo de amar o Senhor, de fazer o bem, de querer o bem para o Senhor, eu estou desviado. Porque a lei, se eu pegar a lei resumida nos 10 mandamentos, o Senhor vai ver na primeira tábua da lei, nosso dever para com o Senhor Deus. Na segunda tábua da lei, nosso dever para com o próximo. No momento em que eu me desvio da lei, eu estou transgredindo aquilo que o Senhor determinou. Então, por que eu digo isso? Eu digo isso porque a fé, ela diz, assim diz o Senhor. A fé não se baseia nas suas elucubrações, ela não se baseia naquilo que eu acho, não, está escrito. E é dessa escritura que nós procuramos compreendê-la, e tem um detalhe interessante, é que quem é que interpreta a escritura? A própria escritura. O Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Quando eu ouço o Senhor Jesus dizendo, por exemplo, o Senhor Jesus, no conhecido sermão na montanha, ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor Jesus, então, fala dessa maneira. Ora, quem é que é o bem-aventurado? É aquele que crê que ele é pobre, espiritualmente pobre, e que Deus se revelou a ele, e essa revelação vem pela Escritura Sagrada. Pastor Jaime, me diga uma coisa. Só existe uma fé, a fé em Deus. Ela é única, não existe outra fé. E outra pergunta que eu queria, já que o senhor falou em interpretação. Você falou que o Velho Testamento interpreta o Novo Testamento. Não, o Antigo, o Novo interpreta o Antigo Testamento. Isso. Me diga uma coisa, como o senhor interpreta para as pessoas, eu estou me aprofundando um pouquinho mais nessa questão da fé, o que quer dizer, lembre que eu lhe perguntei se a única fé é a fé em Deus, só existe uma fé. Como o senhor interpreta? A fé remove montanha. Isso. E outra coisa que eu não sei se o senhor sabe, o senhor deve saber, a tradução desse ditado, eu vou chamar de ditado, é uma tradução em vários idiomas, a mesma coisa. Eu dei uma olhada nisso antes de vir falar com o senhor, e em vários idiomas a tradução foi feita dessa forma. A fé remove montanha. Como o senhor interpreta isso? E a fé é única, é só uma, é a nossa fé em Deus. Ela é plural no tamanho daqueles que acreditam e que têm fé. Mas a fé é única, é só uma, em Deus. Então, para que eu responda à luz das Escrituras, eu começo dizendo assim. A Escritura diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Que é o Deus feito homem. Isso. Então, a fé que vem das Escrituras, vem pelo ouvir a palavra que é a Escritura, ela vai direcionar aqueles que a possuem nesse único Deus e ter como confiança, ter como mediador somente um, que é Cristo Jesus. Então, essa fé, por que é dito popularmente move montanhas? Move montanha. É interessante o contexto disso. Se o senhor fosse possível, o senhor abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 17, no versículo 3 diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti,
e disser a ti, estou arrependido, perdoa. Perdoa-lhe. Se 7 vezes ele pecar contra você no mesmo dia e disser 7 vezes, estou arrependido, perdoa-lhe. Aí os apóstolos disseram assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Isso é Lucas 17. Aumenta a nossa fé. Ele falou assim, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, lança-te ao mar, e ele te obedecerá. Agora aí vem a pergunta, como é que a gente interpreta isso? O Senhor está se dirigindo aos seus discípulos, falando para eles que da necessidade de perdoar aos que se arrependem. Esse é importante. Perdoar aos que se arrependem. O que é isso? Eu digo para o Senhor, o que eu fiz foi errado, contrário à Escritura. Eu pequei. Perdoa-me. Eu fui humilde, eu reconheci, eu não escondi o jogo e eu confessei o meu pecado. O Senhor precisa me perdoar. Eu vou pecar. Todos nós pecamos todos os dias. Eu peco todos os dias, por pensamento, palavra, por ações. Eu peco, eu falho. Pecado é errar o alvo. Então, quando o Senhor disse que para eles perdoarem continuamente, a ideia é essa, 7 vezes no dia, é continuamente, sempre que for necessário, nas nossas relações. Eu tenho 35 anos de casado. Eu tenho que perdoar minha esposa, ela me perdoa, porque há em nós uma coisa horrível, que é a natureza terrena, pecadora, tanto em mim quanto nela, e nós vamos ter dificuldades. Mas quando eu reconheço isso, eu preciso confessar e vice-versa. Então o Senhor disse, olha, se você tiver fé do tamanho de um monte de grão de mostarda, como é que eu vejo isso? Basta que a fé que eu tenha seja a fé genuína. Ela pode ser pequena, ela é genuína. Se é genuína, eu vou crer, eu confio que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, que Ele deu a sua vida em resgate. Quando Ele na cruz pronunciou, dizendo, está consumado, ou seja, completo, tudo que Ele veio fazer, realmente Ele realizou, e que por intermédio dEle, Deus me perdoa, então, o que o Senhor me fizer, não será difícil de eu perdoar se eu creio que Ele me perdoou. Então, o lema bíblico é, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o amor dEle excede a todo entendimento. Pastor Jaime, Ele morreu, ressuscitou no 3º dia e antes de ir disse que voltaria. Essa questão de Jesus ter morrido, ter ressuscitado e subiu aos céus e para retornar um dia. Eu vou lhe falar uma coisa. A minha bisavó, ela dizia, Jesus vai voltar um dia, meu filho. A minha bisavó dizia isso e Jesus ainda não voltou. Me diga uma coisa, a questão de Jesus ter morrido e ter subido aos céus, ressuscitar e subir ao céu, é uma questão de crença, é uma questão de fé, ou é aí que reside grandes mistérios sobre os quais a Bíblia trata de forma veemente? Olha, eu não conheci sua bisavó, mas eu estou amando a sua bisavó. Que bacana. Eu estou amando. Que bacana. E o senhor fará muito bem se o senhor seguir o que ela disse. Quando ela falou assim, Jesus vai voltar, isso é uma promessa bíblica. Além disso, e dentro do que o senhor perguntou, a fé, eu disse no início, talvez eu tenha que repetir, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu tenho certeza que ele vai voltar. O senhor tem certeza absoluta, pastor? Absoluta, porque está escrito. Ele vai voltar. Vai voltar. A convicção de fatos
que se não vê. É um fato. O Senhor Jesus veio ao mundo, diz assim a Bíblia, no princípio era o Verbo, João capítulo 1, Evangelho, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele veio e diz assim, que por ele, todas as coisas foram feitas, sem ele nada que foi feito se fez. E lá adiante diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Interessante. Poucos, nos dias do Senhor Jesus, creram nele. O que significa esse crer nele? Significa responder como o apóstolo Pedro fez. Num dado momento, registrado em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus estava com os 12, e dentre eles estava lá Judas Iscariotes, e disse, quem diz o povo ser o filho do homem? Aí, uns dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, e falaram o que o povo falava acerca dele, que vinha fazendo milagres, sinais e maravilhas. E ele então se voltou para os 12 e disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro se levantou e disse, tu és o Filho do Deus vivo. Pedro tinha diante de si um homem, como eu, como o senhor, um homem de carne e osso, com cheiro, os olhos brilhando. Era um homem. Mas Pedro viu além do visível. Viu que ali estava o Filho do Deus vivo, o Criador do universo. A ponto de o Senhor dizer assim, não foi carne e sangue, do ponto de vista humano, quem tu revelaram, mas meu Pai é quem te revelou. Pastor Jaime, eu estou maravilhado com tudo que o senhor está dizendo. E eu estou alegre com sua avó. O senhor realmente é um homem de fé. O senhor é. Me diga aqui uma coisa. O que é a fé reformada? Teve um encontro aqui em Manaus sobre a fé reformada. E um monte de gente foi lá para... Eu imagino que vocês tiveram convidados. O senhor falou. O que é? Veja bem, nós já falamos em fé, que ela é singular em relação ao relacionamento, né, do homem e Deus. A fé é misteriosa, cheia de mistérios, etc. O senhor já falou tudo isso. E fé reformada, o que é isso? Encontro da fé reformada. É interessante essa. O senhor tem umas perguntas boas. É mesmo? Olha, não acredito. Perguntas boas. Mas até olha. que a gente combinou alguma coisa, tá? Boas perguntas. São boas mesmo, agora. Estou muito feliz de dizer isso. E eu não esqueci. É o meu ofício de vida, eu me preparei para isso. E vou dizer, eu não vou esquecer da sua avó, da sua bisavó. Da minha bisavó. Da bisavó. Olha, minha bisavó dizia isso, a minha avó dizia isso, a minha mãe dizia isso. O senhor está entendendo? E eu tenho uma filha. Eu vou falar só para o senhor. Eu tenho uma filha. Só para nós. Tá? Só para nós. Eu vou falar uma coisa só para o senhor. Eu tenho uma filha, o nome dela é Débora Amorim. Ela é pastora. Então, eu tenho uma fonte, eu bebo de uma fonte que é muito forte, da fé da minha filha em Deus. Eu vejo ela se manifestando, falando como o senhor fala para os fiéis. E eu trouxe essas coisas que eu bebi dessa fonte para poder perguntar para o senhor, entendeu? Então vamos lá. Encontro da fé reformada. Sim, o que é isso? Bem, encontro. Nós promovemos conferências anualmente, mas qual é o nosso objetivo? Eu vou definir. E o nosso propósito. Eu faço uma distinção entre objetivo e propósito. Não brigo, não acho ruim quem não vê assim. Para mim, o objetivo é o que o senhor quer alcançar. O senhor tem um alvo. Então, está lá o seu objetivo. O que nós visamos, queremos alcançar? Pastores e líderes. Por que fazemos isso? Por que queremos alcançar pastores e líderes? Porque cremos naquilo que o senhor já ouviu milhões de vezes. Nós conhecemos.
O senhor entra no avião e antes da decolagem, um dos comissários diz assim: senhores passageiros, se houver despressurização da cabine, máscara de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Puxa uma firmemente, ponha entre sua boca e o nariz. Se houver uma criança ao seu lado, ponha primeiro em você e depois ponha na criança. O senhor pega aqui, o senhor olha aqui, eu sou muito observador, pelo menos penso ser observador. Você pensa, mas por que primeiro no adulto e depois na criança? Bem, não vou entrar nos méritos aqui da questão de que a criança tem uma capacidade maior para resistir à falta de oxigênio, etc. Não vou entrar nesse mérito, mas eu quero aplicar. Se o senhor consegue fazer com que pastores que são promovedores, hoje falam muito de influencer, são influenciadores. Nós vivemos agora há pouco um momento em que era impressionante como vários colegas meus fizeram a cabeça de muita gente, porque é papel deles. Não estou dizendo o que eles fizeram, estou dizendo que não estou entrando no mérito. Então, quando nós alcançamos pastores e líderes, inclusive o número de presentes entre nós é pequeno, porque o Teatro Amazonas é pequeno, mas é onde nós colocamos e tivemos cerca de 600 pessoas presentes naquele evento. Que bacana. Mas o que o senhor está vendo? Nós estamos atingindo pastores e líderes. Evidentemente que abrimos um pouco para outras pessoas também. Foi um sucesso o evento. Graças ao Senhor. Agora, o sucesso é o que a gente viu, mas o desdobramento disso ainda nem nós vamos aferir, claro, porque é questão espiritual. Claro. Mas então, esses são o nosso alvo, pastores e líderes. Mas com qual propósito nós nos empenhamos há 23 anos para fazer isso? Porque nós queremos apresentar a esses pastores e líderes a sã doutrina, a Escritura Sagrada, a sã doutrina. E por que isso? Porque há uma tendência, e eu falo isso com temor, há uma tendência grande de nós, ao longo do tempo, não só nos acostumarmos com as coisas boas que a Bíblia nos dá, mas também nos afastarmos dessas coisas boas que a Bíblia nos dá. Ora, em 1517, é conhecido, historicamente conhecido, o Martinho Lutero, ele afixou as suas 95 teses lá na, como é o nome da capela, a assessoria, que eu sempre esqueço. Cola, ele precisa de cola. Fala rápido. Qual é? Prossiga, daqui a pouco ele lhe diz. Né? Ele lhe diz. É porque eu sempre falo de Westminster, mas não é Westminster, não. É lá na Alemanha. Ele, então, afixou lá Castelo do Wittenberg. Pronto. Assessoria. Funcionou. Eu não estou com cola aqui, não. Tá não. Eu já olhei suas mãos, não vi nada. Então, ele afixou suas 95 teses. Por quê? Porque ele estava inconformado com o status quo. Ele estava inconformado com a falta da Bíblia para o povo. Interessante. Não tinha Bíblia. O que tinha era tradição. O que tinha eram pensamentos humanos dados ao povo. Sim. E incrível, naquela época, com todo respeito, aquilo que era dado ao povo era dado em latim. Ninguém entendia. Posso falar uma coisa só para o senhor? Pode, só isso aqui ninguém deve saber, não, por favor. Eu fui coroinha vários anos, eu sou salesiano, ex-salesiano. E eu era coroinha quando a missa toda era rezada em latim e eu respondia tudo que o padre falava em latim. E eu estudei latim. Eu estudei latim. Você entendia? E o senhor tem toda a razão. Eu peguei a missa em latim, pastor. Então, isso é... O senhor tem toda a razão. E eu digo para o senhor, isso é um grande desrespeito à pessoa humana.
Porque todo homem, ele é imagem do Senhor Deus. Todo homem tem sua consciência, todo homem tem sua intelectualidade. E das pessoas, algo que elas não compreendem, isso é um grave. Isso tem toda a razão. É um grave ataque. Ainda bem que agora os tempos são outros, né? Então, o evento foi um sucesso porque foi usado um linguajar que todos entendem, a mensagem foi dada de uma forma que todos entendem, e a fé reformada é uma... Olha o que eu estou dizendo que eu entendi, o senhor falou, a fé reformada é aquilo que surgiu há muito tempo e que hoje ela se apresenta de uma forma que todo mundo entende. É isso? Mas ela se propõe eu e todos os demais, junto com os outros que vão, queremos estudar a Escritura. Claro. Nós não nos apresentamos como os mestres, nós não nos apresentamos como os donos da verdade, não. Nós nos submetemos à Escritura. E, como eu disse, a sã doutrina é ensinada. E eu queria deixar isso aqui bem claro. Eu ouvi uma história de um dos grandes pregadores do século XIX, século XX, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um grande evangelista, grande pregador, e ele foi visitar seu liderado, que estava muito doente. E quando ele chegou lá, ele imaginava que ia dizer muita coisa para aquele homem. O homem disse assim: Pastor Charles Spurgeon, eu te agradeço pelas verdades que ouvi dos teus lábios, porque foram verdades que me ensinaram tanto a viver quanto a morrer. Muito bacana. Se as pessoas estão me vendo agora, eu não tenho uma coisa interessante, senhor, antes de encerrar, eu preciso dizer isso, senhor. O senhor, de uma forma fora de série, é um dos poucos convidados, entrevistados, que não olhou para mim durante a entrevista. O senhor olhou o tempo todo para quem está lhe vendo. E essa é a maneira correta. Mas porque o senhor me ensinou. Porque o senhor me ensinou. Não, muito bacana isso. O senhor se dirigiu a todo mundo. Me diga uma coisa, quem quiser lhe ouvir, lhe olhar como eu estou lhe olhando pessoalmente, onde é a sua igreja? Qual é o nome da sua igreja, pastor? Eu sou pastor na igreja presbiteriana, estou pastor na igreja presbiteriana há 32 anos. Que bacana. Num lugar que é bastante conhecido, não vou fazer propaganda, por favor, mas nós temos ali o Shopping Sumaúma. Em seguida, no sentido centro-bairro, você se defronta com uma, vou dizer, bola, rótula, qual é o nome que podia Pérgola. Aquela rótula que fica contígua ao centro de convivência da família. Então passa pelo ali, o shopping Samaúma, passa na frente, então? Passa do shopping e chega até a bola. Aí você encontra lá, tem um outdoor, tá lá, Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Igreja Presbiteriana da Cidade... Não é da Cidade Nova, não é. Cidade Nova. Ah, ok. Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Ok. É uma igreja que está aberta, é uma igreja que prima pela pregação da Escritura. Muito bem. Uma igreja aconchegante. E todos são bem-vindos, pastor? Todos são bem-vindos. Muito legal. Nós recebemos as pessoas, agora uma coisa é certa, nós pregamos o Evangelho. Buscamos fazer isso, com todas as falhas que temos, mas buscamos pregar o Evangelho. Adorei conversar com o senhor. Adorei as revelações que o senhor fez aqui. E muita gente fez isso também. Muito obrigado. E olha, eu gostei da sua bisavó. Eu espero que a sua bisavó se encontre comigo. Cleonice, o nome dela. Dona Cleonice, na glória. Com a graça virou meu anjo da guarda. Minha gente, é o seguinte, que legal, né? Falamos de fé, da palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu nasci, Deus me deu um dom. E hoje eu estou mais do que nunca. Hoje é um dia que eu acordei agradecendo a Deus por esse dom que Ele me deu. E eu também me deu as possibilidades. Uma mãe que me mostrou o norte, me ajudou e tomou decisões por mim quando eu não podia tomar boas decisões. Amanhã, às 9 horas da manhã, lá no Teatro Amazonas, pastor,
eu vou tomar posse como um membro imortal da Academia Amazonense de Música. E eu quero logo convidar todo mundo. Podem ir lá, tá? Podem ir lá. Mas é o seguinte, eu quero agradecer a Deus por esse dom e principalmente a minha mãe, que com muita dificuldade me orientou e me conduziu para que eu desenvolvesse a música que eu nasci com ela dentro de mim. E hoje eu falo em Deus com o pastor Jaime e um momento propício a eu agradecer a Deus por eu ter chegado tão longe e com o apoio de tantas plateias, de tantos músicos, de tanta gente que me conduziu até aqui. Então, fica o meu agradecimento a Deus. E só tenho mais uma coisa. Agora eu sou imortal, tá? Eu sou imortal, a partir de amanhã eu sou imortal. Estou falando só para o senhor. E essa Bíblia aqui? Então... Tu pensou que eu ia esquecer, né? Não, pela tua olha, cara. O senhor sabia, eu falava com ele assim, com o Marcos Alessandro, que está comigo. Ele está de olho ali no senhor. Ele e a Sharon Marx, que desenhou essa entrevista pra gente, é por isso que ela se concretizou. A Sharon doce. Isso aqui, temos aqui alguns informes do Encontro da Fé Reformada, inclusive do próximo ano. Muito obrigado, pastor. E aqui temos a Bíblia, deixa eu explicar rapidamente para o senhor. Dizer o seguinte, essa edição foi feita pela Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Que lindo. Mas em sociedade com a Sociedade Bíblica do Brasil. Uhum. Mas não tem nada de mudança do que é. Okay. Simplesmente uma edição. Sim, sim. Tá aqui, linda. Enquanto a Fé é Formada. Maravilha. E aqui eu fiz uma apresentação e aqui estou dedicando ao caro senhor Humberto Amorim. Presente, sou eu. Presente. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor. Amém. Obrigado por ter vindo. É a primeira vez nesses 4 anos aqui nesse projeto, entrevistando gente todo dia, que eu ganho a Bíblia Sagrada. É mesmo? Você nunca tinha... Aqui no ar não, é a primeira vez que eu ganho sim, no ar. E eu dedico essa Bíblia aqui à minha avó Cleonice, que o senhor gostou. A minha bisavó Cleonice, o senhor gostou tanto dela. Gostei demais. Tá bom? Ele vai voltar? O senhor garante? Garanto não, está garantido. Tá aqui, ele volta. Está na palavra, ele escrito, volta. ele volta. Ele volta. Tão certo como eu lhe vejo, maravilha, ele voltará. Maravilha, pastor. Gente, por hoje é só. Nem sei se o jogo já começou, mas se começou, que vença o melhor. Eu espero que o melhor seja o Brasil, tá? Eu não virei amanhã e já expliquei para vocês por quê, né? Mas segunda-feira, se o Papai do Céu, o nosso Papai do Céu permitir, eu estarei de volta aqui mais uma vez. Sharon Marx, obrigado mais uma vez. Você é maravilhosa. Bom fim de semana. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.